Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. O assunto passado eram as relações métricas, certo? E hoje são as relações trigonométricas. Então vamos lá, gente. As razões ou as relações trigonométricas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente. Então essas são as três relações que nós vamos estudar: seno, cosseno e tangente. As relações trigonométricas são resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, e por isso são chamados de razões. Gente, em outras palavras, o que é que essa definição quer dizer? Às vezes a definição é um pouco complicada na matemática, né? Você pega um livro, vai ver a definição e aí você fica com mais dúvida. Na verdade é o seguinte: o que é que são essas relações, ou seja, razões trigonométricas? O que é uma razão trigonométrica? Como é que eu obtenho uma razão trigonométrica? É quando eu faço a comparação dos lados de um triângulo retângulo e ângulos agudos, certo? Vou mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar. Então, lados de um triângulo retângulo. Primeiramente, é interessante que você relembre, saiba o que é um triângulo retângulo. E na aula passada nós vimos a classificação, né? Nós vimos que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, beleza? Então, antes de mais nada, temos que saber que no triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e o maior lado do triângulo. Então, nós vimos também na aula passada os elementos, né? Nós temos dois tipos de elementos de um triângulo retângulo, que é a hipotenusa e catetos. E aqui nós sabemos que a hipotenusa é o maior lado do triângulo, que é sempre contrário ao ângulo reto. Já os catetos são os lados adjacentes, que formam o ângulo de 90 graus. Note que depende dos lados de referência ao ângulo. Temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então tá aqui, gente, ó. Nós temos o nosso triângulo retângulo, certo? Por definição, a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Uma outra maneira de você identificar a hipotenusa é que é o lado que sempre será contrário ao ângulo reto, certo? Depois que tu identificar a hipotenusa, os outros dois lados são chamados de catetos. Só que quando você vai estudar as relações trigonométricas, você precisa diferenciar um cateto do outro, certo? Então você sabe quem é a hipotenusa? Beleza. Quando você identificar a hipotenusa, que é o maior lado, que por um acaso sempre será contrário ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, quando você identificar a hipotenusa, os outros dois lados que sobram são chamados de catetos. Beleza? Ponto. Quando você está estudando as relações trigonométricas, existe a necessidade de você diferenciar um cateto do outro. E aí como é que você faz essa diferenciação? Aí você precisa ter um ângulo fixo, um ângulo agudo diferente de 90 graus. Esse ângulo aqui, ele mede 90 graus, é um ângulo reto, que eu não vou mais utilizar ele só serve para a gente identificar a hipotenusa. Beleza? Quando eu quero diferenciar um cateto do outro, eu preciso ter um ângulo fixo, ou seja, eu preciso utilizar um ângulo agudo identificado na questão. No caso aqui, o ângulo agudo que nós estamos utilizando é esse aqui na cor de goiaba, né? Salmão aqui, que está representado pela letra alfa, que é uma letra grega, utilizada para representar a medida de um ângulo que eu não conheço. Então, beleza. Então, professor, para poder diferenciar um cateto do outro, eu preciso conhecer a medida de um ângulo, certo? E a posição dele. Então tá aqui, ó, o ângulo é o ângulo alfa. Em cima desse ângulo alfa eu tenho condição de diferenciar um cateto do outro. Como assim, professor? Não entendi. Ora, quem é o lado oposto a alfa? Não é esse lado de cá, gente? Se o ângulo tá aqui, o lado oposto é esse que está aqui. Então esse lado ele é chamado de cateto. Logo ele vai ser chamado de cateto oposto. Oposto a quem? Ao ângulo alfa. Beleza? Então já sei, tem dois catetos. Um é um chamado de cateto oposto e o outro é chamado de adjacente. Quem é o oposto? Aquele que se opõe em relação ao ângulo fixo da questão. No caso, o ângulo fixado aqui foi o ângulo alfa. Então, esse cateto é o cateto oposto a alfa. Lógico, se esse aqui é o cateto oposto, esse outro lado, que também não é hipotenusa, que é chamado de cateto, vai ser o cateto adjacente. Eu tenho o oposto e um adjacente. Professor, por que o nome é adjacente? Porque adjacente significa dizer ao lado, é um sinônimo de ao lado, de algo próximo, tá? Então, ó, esse cateto é o lado próximo do ângulo. E esse cateto é o cateto oposto ao ângulo alfa. E esse aqui é o cateto próximo do ângulo alfa, ao lado do ângulo alfa, que forma o ângulo alfa, certo? Então, eu tenho que ter em mente sempre esses três elementos. Em todo triângulo retângulo eu tenho hipotenusa e tenho catetos. Quando eu vou estudar as relações trigonométricas, que são essas três aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente, eu preciso diferenciar um cateto do outro. E aí eu tenho o cateto oposto e tem o cateto adjacente. E aí você já sabe identificar que foi mostrado nesse exato momento. Agora, gente, nós vamos ver as três razões trigonométricas. Como é que eu faço para calcular as três razões? Então já sei que uma é chamada de seno, uma é chamada de cosseno e a outra é chamada de tangente. O que é o seno? Seno, na verdade, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa.
cateto oposto é esse lado, a hipotenusa é esse. Imagine que você tem um triângulo, e em cada triângulo você tem algumas medidas, né? Imagina que aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Então, como é que eu calculo o seno? Basta eu pegar a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. E nós sabemos que toda fração é uma divisão. Então, quando você divide, quando você calcula a razão, você está calculando o seno. Beleza? O que é o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente aqui é o B, a hipotenusa aqui é o C. Então, B sobre C, né? Que aí são letras, mas nas questões serão valores numéricos. B sobre C é justamente cosseno. E como é que eu calculo a tangente? Tangente, gente, é a razão. O que é uma razão? É uma fração, é uma divisão, tá? Entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, é claro, professor, mas é muito complicado isso. Sim, no início é complicado, mas você está estudando, você vai fazer os exercícios e aí você vai aprendendo. Mas aí você vai sempre olhar, em cada atividade eu deixo sempre um conteúdo para você se basear, mas aí é obrigado, aí você tem que ler, né? Você tem que tentar entender. E a videoaula ela vai servir para dar o complemento, que às vezes você lê e não entende, aí pela videoaula você tem uma chance maior de entender, certo? Então tá aí. O que é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então tá aqui, ó, hipotenusa é o maior lado, cateto oposto é o lado contrário ao ângulo. Como é que eu calculo o cosseno? É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Está aqui o cateto adjacente, está aqui a hipotenusa. E como é que eu calculo a tangente? É a razão entre o cateto oposto, que é esse, e o cateto adjacente. Lembrando que cada lado será representado por uma medida numérica, tá, gente? Beleza? Então vamos avançar. Outra coisa interessante quando você estuda as relações trigonométricas, que são as três básicas, né? Seno, cosseno e tangente, são os ângulos notáveis. O que é que são ângulos notáveis? Os chamados ângulos notáveis são os que surgem com maior frequência nos estudos de razões trigonométricas, ou seja, são aqueles que em qualquer prova que você vai fazer, você vai encontrar. E quais são esses ângulos notáveis? São os ângulos de 30, 45 e 60, tá? Quando eu trabalho com ângulo, eu tenho que saber que a unidade do ângulo é o grau. Então, eu vou ter um ângulo de 15 graus, de 10 graus, 50 graus, 100 graus, 360 graus, 180 graus, 90 graus e assim por diante. Eu tenho infinitas aberturas que são representados pela unidade de grau, certo? Só que dentre essas infinitas, né, essas infinitas aberturas, nós temos aqui os ângulos notáveis, que são os de 30, 45 e 60. Esses ângulos você tem por obrigação saber. É uma tabela que a priori é complicada, mas é a obrigação do aluno, certo? Por exemplo, quando tu vai resolver alguma prova do Instituto Federal ou do Enem, se cair uma questão envolvendo trigonometria e aparecer seno, cosseno e tangente, se cair algum problema trabalhando esses ângulos, a questão não é trabalhando qualquer um que seja desses ângulos. A questão não tem por obrigação te dizer que o seno de 30, por exemplo, equivale a 1 meio, 1 sobre 2. A questão não tem ela não precisa te informar, tá? Agora, se você estiver resolvendo qualquer questão de relações trigonométricas, seja ela seno, cosseno, tangente, aparecer, por exemplo, seno de 10 graus, aí a questão ela vai te dar o valor sabendo que o seno de 10 graus vale tanto. Agora, se for um desses três ângulos aqui, ela pode até te dar o resultado, mas ela não tem obrigação, beleza? Então vamos lá, gente. Seno de 30 graus equivale a 1 meio, ou seja, 1 sobre 2. O seno de 45 graus equivale a raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 meio, ou seja, se você não percebeu, aqui é só você inverter, ó. 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui embaixo, ó, raiz de 3 sobre 2, aí é só você inverter. Raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Beleza? E a tangente, professor? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 vale 1 e a tangente de 60 vale raiz de 3. Então, essa tabelinha aqui é a tabelinha dos ângulos notáveis. É interessante você saber. Ah, professor, mas aí é muito complicado. Mas aí você já tem a tabelinha. Quando você for resolver um problema, é só pegar lá na sua atividade a tabelinha e resolver. Beleza? Gente, tem até uma musicazinha natalina que ajuda você a decorar isso daqui, tá? Se der tempo, eu canto ela no final. Então, sabendo disso, vamos agora resolver alguns problemas, tá? Primeiro problema, uma questão da Universidade Federal do Piauí, foi uma questão de vestibular. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, né? Quando ele não vai fazendo curva, né? O avião vai numa trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é. Você, a priori, lê um problema desse e fica, meu Deus do céu, professor.
Como é que eu faço para resolver uma questão dessa? Então, a melhor maneira de você resolver uma questão dessa é desenhando. Desenhe, meu amigo. Lembre de quando você era criança, pegue um caderno de desenho e vá desenhar a situação. Um avião vai decolar. E ele vai percorrer uma trajetória retilínea. Ou seja, o que é uma trajetória retilínea? Em linha reta. Ele está decolando, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, aqui, tentando representar a situação, interpretando, ela vai ser da seguinte maneira. O avião está aqui, ele vai decolar numa linha reta, ó, certo? O ângulo que esse avião vai formar com o chão, que é o solo que está aqui embaixo, é 30 graus, certo? Então, ele vai percorrer 1000 metros. Percorreu, aí quer saber a altura atingida pelo avião. A altura é o ponto mais alto. Ó. Essa altura aqui, quando ele fecha a altura, eu percebo que essa situação aqui ela é idêntica a um triângulo retângulo. Porque a altura, gente, é algo perpendicular, não é algo torto. Perpendicular forma 90 graus. Está aqui, ó. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Eu sei que esse ângulo aqui de dentro é 30 graus, que a questão forneceu, certo? Que é o ângulo que o avião está decolando. Eu sei que esse lado aqui, ó, é justamente o percurso até chegar nessa altura, que a questão forneceu, que é 1000 metros. E essa altura aqui é justamente o que a questão quer que você procure, que você descubra. Já que aqui é um triângulo retângulo, gente, aí eu já, meu Deus, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho uma medida de um ângulo, eu tenho uma medida de um lado. Então o que é que eu vou utilizar aqui? Relação trigonométrica. Para resolver, eu vou utilizar relações trigonométricas. Eu tenho um ângulo, eu tenho uma medida de um lado. Eu quero descobrir a medida do outro lado. Então a relação que envolve medida de lado e de ângulo são as relações trigonométricas, certo? Beleza. Aí você cai, professor, beleza, já sei que eu vou utilizar a relação trigonométrica, mas o senhor acabou de dizer que nós temos 3 relações, que é o seno, cosseno e tangente. Qual é a que eu utilizo para resolver, professor? Aí que mora o problema. Muitos alunos param aqui, ó. Daqui eles não sabem sair. E aí como é que tu vai fazer para resolver? Aí tu vai estudar os elementos que a questão te forneceu. Ela te forneceu um ângulo fixo, certo? Certo. Mas lembra que todo triângulo retângulo ele possui uma nomenclatura. Por exemplo, esse 1000 metros aqui, ele representa a medida desse lado. Esse lado aqui, por acaso, é um cateto ou hipotenusa? Aí você olha, não, professor, esse lado aqui, ele é contrário ao ângulo reto. E também ele é o maior lado. Se ele é o maior lado, esse ladinho aqui é chamado de hipotenusa, beleza. Então, tu já sabe que o 1000 metros representa a hipotenusa. Aí você olha para cá, se ele deu aqui 1000, x é a altura. Eu preciso saber se esse x aqui, eu já sei que ele é um cateto, mas eu preciso saber se ele é um cateto oposto ou um cateto adjacente. Para saber se ele é um cateto oposto ou adjacente, eu vou ter que me basear em relação aqui ao ângulo agudo que a questão fixou, que foi de 30 graus. Em relação a esse ângulo aqui de 30 graus, esse cateto é oposto ou é adjacente? Eu não preciso nem saber o que é adjacente, né? Eu sei que ele é oposto. Ele se opõe. O lado está de um lado e o ângulo está do outro. Então aqui é um cateto oposto. Claro que se esse cateto ele é oposto, esse outro lado aqui vai ser o cateto adjacente. O cateto do lado do ângulo, beleza? E aí, professor, como é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai relembrar das 3 relações. O que é o seno, gente? Cateto oposto sobre hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é a tangente? Cateto oposto sobre adjacente. Ou seja, se aqui eu tenho hipotenusa e tenho cateto oposto, qual das 3 relações eu vou utilizar, gente? Qual é a relação que trabalha o cateto oposto e a hipotenusa? É a relação seno, gente. É assim que eu faço para descobrir qual das relações eu utilizo. Eu vou comparar os elementos que a questão forneceu. Ela forneceu uma hipotenusa e quer que eu descubra o cateto oposto. Logo, eu vou ter que utilizar o seno. Por que eu não posso utilizar o cosseno? Porque eu não tenho nenhum elemento que represente o cateto adjacente aqui. Por que eu não posso utilizar a tangente? Porque a tangente, assim como o cosseno, precisa de um cateto adjacente. Precisa de algo que represente esse cateto. Tem alguma coisa aqui representando o adjacente? Não. Então, neste caso, nós vamos utilizar a fórmula para calcular, né? Qual é essa fórmula? A fórmula do seno, do cálculo do seno. E aí, gente, o seno, no caso aqui, não é o seno de alfa. Aqui no caso, qual é a medida do ângulo que nós temos aqui? É uma letra? Não, tem uma medida aqui. Qual é a medida que nós temos? 30 graus. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, seno de 30 graus. O seno, ele pode ser representado de uma forma menor, né? Abreviada, que no caso é sen. Seno é sen. Então, tá aqui, ó, seno de 30 graus. E como é que a gente calcula o seno de 30 graus? É a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? X. Quem é a hipotenusa? 1000. Então tá aqui, ó, seno de 30 graus equivale a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1000. E agora, professor, como é que a gente faz para resolver? Tá muito complicado, professor.
Se tiver muito complicado, tu pausa o vídeo e volta novamente. E dá uma leitura lá na atividade, que sempre tem um conteúdinho lá para você ler, tá? Então o que é que tu vai fazer agora? Você vai utilizar a tabela. Lá na tabela nós não temos o valor do seno de 30 graus? Tem, professor? Tem, tá aqui, ó, seno de 30 graus. Qual é o valor do seno de 30 graus? Equivale a 1 meio, ou seja, 1 sobre 2. Ou seja, no lugar de você escrever o seno de 30, você vai escrever agora é quanto? 1 meio. Tá aqui, ó. Seno de 30, pela tabela, equivale a 1 meio. Então tá aqui, ó. 1 sobre 2 igual a x sobre 100. Beleza, gente. Agora nós temos o que? Uma proporção. Como é que a gente resolve uma proporção? Basta aplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos. Ou seja, 2 multiplicado a x, que vai ser igual a 1 multiplicado a 1000. Lembra lá do produto dos meios pelos extremos? Basta multiplicar os elementos que estão sobre as diagonais. Eu coloquei duas diagonais aqui, ó. Em cima dessa diagonal eu tenho 2 e o x, em cima dessa diagonal eu tenho 1 e o 1000. Então, ou seja, 2 multiplicado a x, que tem que ser igual a 1 multiplicado a 1000. 2 multiplicado a x é 2x, 1 vezes 1000 é 1000. Aqui nós temos agora uma equação do primeiro grau. Para resolver a equação do primeiro grau, nós devemos isolar sempre a variável em um dos membros. Então, nesse primeiro membro, nós temos o 2 e o x. Para isolar o x, basta eu pegar o 2 e passar para o segundo membro. Como o 2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo para o segundo membro. Então, vai ficar x igual a 1000 dividido para 2. E 1000 dividido para 2, gente, equivale a 500 metros. Ou seja, a questão queria saber o que? Não era a altura? A que altura o avião estava do solo? E aí, qual é a altura dele? 500 metros. Vocês perceberam que pode parecer difícil, mas o cálculo ele é bem simples. Mas aí você precisa ter essa noção de saber representar a situação na forma de um desenho. E aí você representou, viu que é um triângulo retângulo? Uma das maneiras que você vai poder utilizar para resolver são as relações trigonométricas. Só que as relações trigonométricas são 3. Aí eu preciso saber qual delas eu vou utilizar.